Salve, minha freguesia! Aqui é o Posati, abdutor da tua mente, junto com ele, o seu xamã de olhos azuis. Quem? Eu. Continuamos com a mesma precisão cirúrgica nas palavras. Hoje vamos falar sobre medo. O principal medo do empreendedor. Ó, sabe quando dá aquela piscadinha? Se você já me deu uma piscadinha, vem com a gente, porque hoje nós vamos falar só sobre os medos que podem afetar a tomada de decisão do empreendedor. E a gente sabe, e aí já dizia o bom e velho Napoleão Hill, mais esperto que o diabo, o medo é uma das principais ferramentas de controle da mente, que o diabo usa para controlar a mente das pessoas e afastá-las da filosofia da realização. Então hoje, vamos inverter isso. Vem com a gente. Obviamente que nós estamos falando aqui, fizemos uma lista aqui com 6 medos de ausência, medo da falta, medo do ficar sem. Esse é um dos principais medos que afeta qualquer tomada de decisão, é o medo da escassez. Mas a escassez, ela é multidimensional. Pode ser escassez em vários sentidos, né? A gente vê muito espiritualistas falando, esse pensamento de escassez. Geralmente quando fala isso é alguma groselha ligada à pessoa que quer gastar mais do que devia, aí não gasta, aí fica, sabe, tô com um problema de escassez, esse sentimento de escassez. Não, eu acho bom ser pão duro mesmo, tô aqui do meu lado, acaba que não é, ó a torneira aqui, ó. Não tem a ver, é superar a escassez, não tem a ver com você começar a navalhar cartão de crédito assim no bafo do universo, né? Tipo, porque o universo vai trazer. Que vai nadar do Brasil à África com 2 sorrisão aqui na mão, vai chegar lá e ela vai botar no copinho. Esse é o pão duro. Nem de um lado, nem de outro. Nós estamos falando de escassez como medo da falta. O medo da falta elimina a ousadia do empreendedor. E aí é que é o problema. Então, nós vamos percorrer 6 medos ao longo do episódio de hoje, justamente com sugestões, palpites, ideias para você superar, contornar esses medos de escassez, tá? E se mover a uma atitude de realização. Agora, não é que é uma atitude imprudente também. Vai sair por aí achando que agora é a fartura do universo, né? O sujeito começa... de crédito vira uma navalha e... Vira uma navalha, a bola de neve vai rolando, né? E depois, aí o sujeito chega e fala assim, eu tô vivendo um período de deserto, sabe? Você fala assim, acabou a escassez, arregaçou a cara no cartão de crédito e agora tá vivendo um deserto. Porque essas linguagens neutras, simbólicas, né, do espiritualista. Mas, ó, primeiro medo que todo empreendedor enfrenta, talvez um dos piores medos. Medo de ficar sem cliente. Medo de ficar sem cliente. Medo de não ter a quem servir, a quem trabalhar. Já teve esse medo de ficar sem cliente? Todos os dias. Um empreendedor, assim, recém-formado, você vê que maravilha. Todos os dias eu observo a lista, como é que estão nossas campanhas, como estão nossos fluxos. Mas eu acho interessante a gente percorrer isso a partir de uma ótica de como a gente ressignifica isso, né? Porque eu acho que o medo também é uma falta de perspectiva e de percepção de que as coisas que você está vivendo naquele instante, elas não são resumidas àquele instante, elas são sempre parte de algo maior. Então, a gente passar pelo medo ou não, ou sentir aquele medo em situações de vulnerabilidade, muitas vezes não é o problema em si, mas é o que a gente está... Qual que são os gatilhos daqueles medos que estão aparecendo com a gente. Total. Aliás, é bem isso. O medo é sempre a ignorância de um conhecimento, de um dado, de um saber. Então, toda vez que a gente vai falar de um medo aqui, o que a gente vai trazer para você? Um repertório de perspectivas. Aumenta. Que é o que a gente faz, entendeu? Pô, mas não é possível, esse curso não está vendendo, esse negócio não está vendendo. Por que não está vendendo? Medo, quando a gente fala assim, por que não está vendendo, que medo que está falando? Medo de ficar sem cliente. E aí você pensa,
o preço tá alto, o produto tá errado, isso e aquilo, a gente sai... Minha comunicação, como está a minha comunicação? Será que as pessoas estão entendendo o valor? Será que elas não estão? Será que é demais? Será que eu estou acertando o público? Será que é isso? Será que é aquilo? Será? Meu Deus! Muito será para pouca resolução, percebe? Mas o lance é testar, é começar a expandir o repertório. Cara, depois que eu vi o sujeito vendendo bosta enlatada, eu diria para você que por pior que o seu produto seja, vai ter alguém que queira comprá-lo. Você só precisa achar essa pessoa. Então, na verdade, o medo de ficar sem cliente, ele é muito mais um medo de não conseguir achar o cliente. Um medo até que se justificaria há 50 anos atrás, por exemplo, que o cara tinha que gastar sola de sapato. Hoje em dia você tem que gastar sola de algoritmo, né? Para encontrar o seu cliente. Mas existem clientes procurando. Sempre vão existir clientes procurando. E se você faz um bom trabalho, se você faz um bom serviço, você não pode ficar estagnado no medo de ficar sem cliente. O medo de se ficar sem cliente, às vezes ele leva a gente a tomar decisões erradas. Tipo assim, não, mas eu acho melhor eu não aumentar meu preço, porque senão eu vou ficar sem cliente. Não, eu não posso mandar esse filho da puta desse cliente lazarento que me dá 8 vezes mais trabalho do que dinheiro, porque eu tenho medo de ficar sem cliente. Será que eu preciso cancelar meu evento? Porque, meu Deus, não tenho cliente, não vou conseguir pagar o evento, vou sair no prejuízo? Não, ai meu Deus. Você percebe? O medo de ficar sem cliente, ele começa a fazer com que a gente tome decisões erradas. Então você fica subserviente. Você começa a querer baratear o produto cada vez mais. Você começa a querer colocar os caras, a agradar aquele cliente que é um pentelho, que é um mala, que nem merecia ser seu cliente, mas não, mas é meu cliente, então eu tenho que ficar... A gente acaba mordendo umas fatias de mercado, viciando umas fatias de mercado. E eu me lembro assim, eu tinha um cliente, adorava ele, um sujeito super simpático, mas o cara me pagava na agência R$500 por mês, mas ele demandava como se ele te pagasse 5 mil. Mas eu não tinha coragem de mandar ele embora porque eu tinha medo de ficar sem cliente. Sabe que chegou uma hora que eu vi, eu falei assim, cara, ele tá me pagando, tipo assim, eu somei todos os serviços dele, né? E tal que eu fiz no mês e comparei, aí eu sentei com ele francamente, com dados e perspectivas, eu falei, cara, você me pagou uma média de R$5 por hora. O meu preço hoje são $100 por hora. Você quer me pagar $100 por hora? Não. Então eu não posso mais te atender. Simples assim. Porque pelo preço, pelo que você está me pagando, eu posso te dar 1 hora do meu tempo. É isso. Foi embora. Fez diferença? Muita. Porque me sobrou tempo. Me sobrou tempo. Ele está roubando o meu dinheiro. O cliente que te paga pouco é um cliente que está roubando o teu bem mais precioso, que é o seu tempo. Então não tenha medo de cortar cliente, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de tomar as decisões certas. O medo de ficar sem cliente faz com que a gente entre num circuito de subserviência e esse circuito faz a gente só fazer cagada. E à medida com que o cliente percebe que há um medo de perdê-lo, e aí que ele se coloca em posição de então você tem medo, tá nas costas aí que agora o chicote vai estar lá. Lá na época que eu trabalhava na engenharia, tinha muito cliente assim, ele te apertava no preço e durante o tempo todo do contrato, ele ficava, não, porque eu vou te botar no pau, não, porque eu vou entrar na justiça, não, porque você atrasou o prazo, não, porque esse fornecedor, não, porque eu não vou te pagar. Era um ciclo vicioso, um psicológico, aquela guerra psicológica o tempo todo, que quando tu via estava adoecendo todo mundo da equipe, porque a perspectiva que eles tinham, não, mas o mercado estará ruim, isso, aquilo, em vez de se posicionar para que, peraí, quem que tem a tecnologia, quem que presta um bom serviço? Eu presto um bom serviço. Você não vai achar qualquer um aí na esquina. Então, a partir desse lugar que você senta de eu tenho um produto bom, eu presto um bom serviço e eu não preciso desse tipo de cliente. Eu vou achar as pessoas que me valorizam, porque a hora que eu encontrar elas, eu vou valorizá-las também. Segundo medo, ficar sem dinheiro. Esse é doído pra quem tá lá no CLT bonitinho, recebendo bônus, férias remunerada, 13º, aí vai empreender. Qual que é o principal, o cagacinho que vem quando o cara vai empreender? Mas não vai estar garantido, né? A garantia
Sou final. eu. La garantia, Sr. Creyson. Até um certo ponto é la garantia es el banco. Ahora la garantia sou eu. Foda, né? Olha, o medo de ficar sem dinheiro é o medo mais idiota que a gente pode ter. Eu vou te dar um exemplo como eu superei esse medo. Aqui em Curitiba, todas as calçadas dos bairros têm uma tirazinha de grama. É uma questão de urbanização, né? Tem uma tirazinha assim de meio metro de grama. E então, quer dizer, pelo menos uma vez por mês você tem que pegar um cara para dar uma ajeitada, para dar uma podada. Veio um jardineiro no começo da minha rua e foi fazer o jardim de uma mulher lá que ele tinha cobrado R$250 para fazer o serviço. Enquanto ele fazia, ele pegou o moleque dele que ajudava ele. E o moleque foi passando de casa em casa, que ele via que a grama da frente estava mais alta. Falou assim, olha, nós vamos fazer um serviço ali. Se eu quiser, a gente já dá uma ajeitada aqui por R$50. Ele fez a rua inteira, esse trabalhinho simples. Ele fechou mais umas 10 calçadas. Então, tinha 250 do jardim, mais 500 de extra que ele fez. Então, o jardim lá já tinha pago a gasolininha do cara, 500 de extra, foram R$750. Vezes 10 dias úteis, isso dá R$7.500. Vezes 20 dias úteis, isso dá R$15.000. Vezes 21 vai dar 15.750, vezes 22, 16.500. Arredondando. R$16.500. Sabe quanto custa uma roçadeira? Eu entrei na internet para ver. Falei, não, eu quero saber quanto custa uma roçadeira. Uma roçadeira boa, elétrica, profissa, que foi o que ele usou para cortar a grama, custa R$800. Então assim, meu caro, a menos que você tenha medo de cortar grama, você não vai ficar sem dinheiro. Tome a atitude que você tem que tomar. Para de ficar enroscado. Pare de ficar enroscado, porque dinheiro faz quem quer. Desculpa, dá todo o resto. Quem quer fazer dinheiro, faz. Quem não quer fazer dinheiro, dá desculpa. Aí fica no garantido. Você percebe? É tão simples quanto isso. Eu falo assim, hoje eu brinco, mas é sério com o Gus. Eu falo assim, cara, se tudo der errado no que nós estamos fazendo, se a gente conseguir quebrar o círculo e quebrar tudo, nós vamos montar uma empresa de pintar apartamento. E vamos. Nós vamos fazer reforma que nós vamos ganhar dinheiro. E nós vamos ganhar muito dinheiro. Porque assim, ó, todo mundo que a gente contratou nessa área é ruim para caraco. Nós vamos tentar fazer isso aí. Entendeu? Então assim, não tenha medo de ficar sem dinheiro. Não tenha medo de ficar sem dinheiro. Tenha medo de ficar sem vontade. É muito pior. A realização, ela é o combustível também, porque é onde quando você realiza, você está no seu flow, aquilo retroalimenta também a sua cota de energia, porque a realização eu estou investindo o meu tempo em algo, e o retorno de investir o tempo na tridimensionalidade daqui onde a gente vive, na materialidade, é receber o dinheiro de volta. Então isso é o processo natural e orgânico que existe em todo mundo. Ok, isso parece uma brisa doida e tal, mas funciona, porque você se coloca a realizar. Você pode, no meio do caminho de realizar, falar, não, vou ajustar aqui, o cara começou a cortar a grama numa uma roçadeira de gasolina, assim, pô, é mais barato eu fazer a elétrica, eu vou trazer meu filho para trabalhar, e são ajustes no meio do caminho, mas todos eles a partir do quê? Eu me proponho a realizar, eu me coloco em movimento, eu não espero o dinheiro vir para eu me colocar em movimento, eu me coloco em movimento, a partir daí a gente começa a colocar a roda para girar. E gira, e a roda gira. E a roda às vezes gira tanto que a gente entra no terceiro medo, que é o medo de ficar sem tempo. Que, diga-se de passagem, é bem isso que o Gus falou. Dinheiro e tempo são a mesma coisa. Então eu dou o meu tempo de vida para você, você devolve esse tempo de vida em forma de dinheiro para mim. Não é? Eu dou o meu dinheiro para você e você dá o seu tempo de vida para mim. Então eu vou lá, vou fazer minha barba que está precisando aqui, vou dar um pedaço do tempo de vida de dinheiro pelo tempo de vida do meu barbeiro e o meu barbeiro vai dar um tempo de vida para mim.
Essa troca acontece sempre. Agora, o que acontece? Às vezes a gente começa a arregaçar e de repente quando você vê, e isso é muito, muito tradicional de quem fez uma migração de carreira, fala, cara, antes eu trabalhava só minhas 8 horas por dia, né? Que era aquela coisa bonitinha, né? O sujeito ficava assim, ó, no escritório. Da hora que dava 1 minuto para as 18 horas, assim, ó. Plim, 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 caía. Apertando o botãozinho. E vazava. E, na verdade, essa é uma opção que o empreendedor não tem. Porque o empreendedor, ele vai precisar fazer e tal, e correr, e precisa pôr uma energia. E muitas vezes ele acaba ficando sem tempo. O bacana é você entender o seguinte. Todo começo de projeto, eu lembro, eu tive o meu sócio de número 1, que foi meu patrão também, o Paulinho. O Paulinho falava assim, Jano, o mais difícil é a gente romper a inércia do vagão do trem, que ele tá parado. Mas a hora que essa roda der o primeiro giro, o segundo giro já vai mais rápido, o terceiro mais rápido, o quarto mais rápido. Então o que é que você precisa estabelecer? Se você tá, eu tô realmente sem tempo, eu tô ficando com medo porque cada vez mais eu tô ficando com menos tempo de qualidade. Você precisa estabelecer a fase que você tá e se esse tempo é demandado e fazer acordos com as pessoas ao seu redor. Tipo, cara, essa é uma fase que eu vou ter que pôr mais energia aqui, mais tempo aqui para fazer a roda girar, para fazer a inércia romper. E estabelecer limites. Porque senão, a verdade é que quem tem muito tesão de realizar, a gente sempre arruma um jeito de prolongar a lista de tarefas, a gente sempre quer dar mais energia, mais tal e não sei o quê. E você acaba realmente passando pela vida sem tempo de qualidade. Eu me questiono às vezes toda semana, falei, cara, mas como assim eu não posso estar e ter um tempo de qualidade com meu filho? Não, eu tenho que poder ter um tempo de qualidade com meu filho, eu tenho que poder ter um tempo que é só dele, né? Eu tenho que poder ter um tempo de qualidade só com a minha mulher, a gente tem que ter tempo de qualidade entre nós, que a gente não esteja só trabalhando, a gente tem que parar, tem que fazer um almoço legal, poder tomar um vinho, poder relaxar. A gente precisa de tempo de qualidade. Fases e fases. Vai ter fase que tem que carpir o chão, e vai ter fases que não. Então, o medo de ficar sem tempo, ele é vencido pela perspectiva de em que momento do projeto eu tô. Vai ter momento que vai pedir mais, vai ter momento que você vai ter que aprender a desacelerar. Eu acho interessante como a gente aprende muito com a natureza. Eu gosto muito de uma frase que você fala, que está embaixo é igual que está em cima, o que está em cima é igual que está aqui embaixo, porque na engenharia tem um termo que chama a energia que se coloca para começar a rodar um motor elétrico desses, né? Ele é 7 vezes a energia que se usa para manter ele girando. Então você sabe exatamente esse ponto. Se o teu motor girando normal, trabalhando normal, consome 100 kW, você vai precisar de 700 para romper a inércia e depois ele continua trabalhando em 100. Então isso a gente está falando aqui, mas isso é a realidade, é a natureza, isso é real. A energia que se tem para colocar as coisas é muito maior do que a energia que se tem para se manter caminhando. Puta, que foda isso. É princípio de correspondência na prática com o atestado do engenheiro, querido. Afinal de contas, a gente tem que usar esse diploma para alguma coisa hoje em dia, nem que seja para homologar o pensamento de Hermes Trismegisto. Selo engenharia de qualidade. Levou o carimbo nerd e a gente vai pro quarto medo. Quarto medo que é meio consequência do tempo, é o sujeito acabar sem família. Medo de ficar sem a família, ou medo de ficar sem um tempo de qualidade com a família. Puta, eu comecei a empreender, agora tá uma loucura. Eu trabalho feito um louco, não tenho tempo de ficar com meu filho, com a minha mulher. Tô achando que a minha mulher tá me traindo, tô achando que o meu marido tá com outra. Meus filhos já nem conhecem mais o pai, não conhecem. Cara, em decorrência do tempo, e isso é muito legal, porque o próprio espectro de demanda do mercado hoje mudou muito, né? Então, antigamente, um bom salário e um bom bônus e você comprava a alma do cara. Hoje não. Hoje você precisa receber em tempo também. Você precisa ter tempo de qualidade para as coisas. E aí entra essa questão da gente poder trazer, né, junto com a gente para esses desafios. Porque como o Gus estava falando, o desafio para romper a inércia vai exigir 7 vezes mais energia do que para manter a coisa girando, a roda girando. Cara, você tem 2 opções e eu acho que como empreendedor a gente tem que ter essa liberdade.
Uma vez eu vi a pastora Darlene Zschech na Austrália. Ela tem 4 filhas. Não, ela tem 3 filhas, perdão. 3 filhas e uma carambada de neto, né? E ela é tipo uma das cantoras e uma das líderes cristãs mais influentes do mundo, essa mulher. E hoje, já perto dos seus 60, ela deu num documentário um depoimento que ela falou assim: não teve um grande projeto que eu estive à frente, e nós estamos falando de uma mulher que teve disco de ouro, de platina, virou a África no avesso fazendo projeto social, e ela falava assim: não teve um grande projeto que eu estive à frente que eu não tinha comigo uma criança no meu colo, e isso nunca me atrapalhou. Isso nunca me atrapalhou. Então, o medo de ficar sem família, às vezes é uma perspectiva que a gente tem de que a gente tem que carregar a família nas costas. E a nossa família, ela tem que ser um ponto de apoio, de energização. Cara, leva teus moleques para jogar bola no escritório enquanto você está trabalhando. Para poder comer com eles e brinca um pouco e volta a trabalhar. Chama a tua esposa, leva teu marido para trabalhar. Integra. Quanto mais a gente integra a nossa família nos nossos desafios, a nossa família não quer que ela não quer roubar o nosso tempo e enfraquecer a energia que nós estamos colocando para fazer um desafio girar. A nossa família simplesmente quer estar com a gente. Então você, empreendedor e empreendedora, você precisa aprender a trazer tua família com você. Família de empreendedor é assim. E tem que empreender todo mundo junto. Tem que brincar todo mundo junto. Ah, mas a minha mulher não quer saber. Não sei, você perguntou para ela. Isso, a gente entra num ponto muito importante que é a comunicação, né, Ju? A gente ser claro e antes de grandes projetos, antes de empreender, chegar e ser franco com as pessoas que a gente ama. Chegar e falar, olha, realmente, daqui para frente, até um certo tempo, a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que doar um pouco mais de energia, a gente vai ter que dar aquele gás a mais para a gente até que a gente consiga sair da inércia. Mas isso somos eu, que sou empreendedor, é minha esposa, é minha filha, são todos juntos. Está tudo claro? É claro que isso não vai eliminar as chances de um ou outro período. Um está querendo um pouco mais de atenção, o outro não. Esse dia a dia, ele acontece e vai acontecer para o empreendedor, vai acontecer para quem tem um CLT, para quem é funcionário público, vai acontecer para todo mundo. Mas a comunicação, ela auxilia demais nesse processo, porque daí estão os dois firmes naquele propósito, ou seja, não, eu entendo que essa fase é importante para você, como também é importante para mim. Vamos junto? Vamos junto. Aí as coisas vão desmanchar. E se você é dono de uma empresa que já tem condições, você precisa começar a entender que as pessoas precisam das suas famílias e as famílias precisam das suas pessoas. Então, é muito importante quando a empresa tem condições que ela crie ambientes integrativos onde a família seja aceita no ambiente de trabalho. Sabe? Poxa, eu já vi iniciativas fantásticas, como o dia em que as crianças iam trabalhar com os pais no escritório. Não era o dia que a criança ia trabalhar. Uma vez por mês, os pais podiam levar as crianças para trabalharem com eles. Claro que a empresa sabia que naquele dia a produtividade talvez fosse ficar meio afetada, mas o que se ganhava em termos de bem-estar, de qualidade de vida, ou empresas, por exemplo, que colocam a creche com cuidadores dentro da própria estrutura da empresa, quando é assim um distrito industrial mais afastado. Quer dizer, só um idiota, desculpa falar, mas só um idiota para achar que, não, eu não tenho nada a ver com isso aqui, eu quero que o cara entre, trabalhe e vá embora, é para isso que eu pago ele. Só um idiota pensa assim, desculpa. Desculpa se você está nessa situação, mas você é um idiota. Porque o ser humano é um ser humano integral. É um ser humano integral. Ele é a família que ele tem. Ele é a espiritualidade que ele professa. Ele é o corpo que ele leva, mas ele também é os sentimentos, ele também é a emoção, ele também é o espírito, ele também é o ambiente de onde ele vem. Então não adianta você querer desmembrar o cara e falar assim, não, a partir de agora, dá catraca pra dentro, você tem que ser profissional. O que quer dizer isso? Ser profissional é diferente de ser humano? Não é. Então tem alguma coisa errada nessa forma de pensar. Precisa rever o pensamento, né?
E se você é do RH e você tem umas estruturas assim, faz o nosso vídeo chegar lá, porque eu sei que você não pode chegar pro seu chefe e falar, olha, você está sendo idiota, mas não joga a culpa em mim. Fala, olha, assiste isso aqui que eu acho que vai te dar umas boas ideias. E eu chamo ele de idiota para ele cair na real que ele é um idiota. Não existe separação entre o ser profissional e o ser humano. É uma coisa só. E o ser humano tem pai, tem mãe, tem filho, o ser humano tem família, ele tem vínculo, ele tem relações que ele estabelece para além do trabalho. E se ele não tiver, ele vai ficar doente, ele vai trazer prejuízo para a tua empresa. E quanto mais integrado, mais produtivo. Mais feliz ele vai, ele entra feliz, ele sai feliz, ele começa a se sentir integrado, pertencente, porque quando ele está se doando demais para um lado ou para o outro, ele começa a não se sentir mais pertencendo a um lugar nem ao outro. Então, se ele está integrado, se ele observa que aquele ambiente de trabalho integra ele, integra a família dele, olha para ele como um ser humano integral, ele também começa a passar esse olhar para fora. Isso começa a integrar ele como uma pessoa em todas as frentes que ele é. É um pai mais integrativo, ele é um filho mais integrativo, ele é um tio, tudo que ele faz na vida dele, ele começa a integrar. Porque aquilo vai se espalhando por todos os pilares da vida dele. Uma filosofia de vida. Agora, o cara fica sem tempo, sem família, né? O cara fica sem... Como é que foi aí? O cara fica sem tempo, sem família, o próximo passo é ficar sem saúde, né? O próximo passo é ficar sem saúde. E aqui nós entramos no terreno do Ricardinho Bortolucci, o consultor nosso da MetLife. Já vai entrar aqui no podcast e deixar o telefone dele aqui. Olha, empreendedor, você pode um dia ficar sem saúde, é melhor você fazer um seguro de vida. O Ricardinho é um consultor muito competente, assim, ele trabalha muito bem nesse sentido. Mas, de fato, é um medo do empreendedor, principalmente quando ele está começando, ou quando ele acaba sendo um empreendedor meio carreira solo, porque ele pensa assim, cara, se hoje eu parar, seca a entrada de grana. Eu não posso, já ouvi muito isso, eu não posso ficar doente. Se eu ficar doente, seca a entrada de grana. Enquanto eu estou produzindo, o taxímetro está ligado, eu estou vendendo. É o famoso motorista de Uber, né? Não pode ficar doente, não pode parar, não pode ter descanso, porque o cara não está deixando de ganhar. Então, o medo com relação à saúde, muitas vezes, do empreendedor está ligado a isso, porque o que acontece? Tudo está concentrado no trabalho dele. E aí vai entrar uma barreira, ou vai entrar um momento que é bem delicado, mas que precisa acontecer, que é justamente aquela coisa. A gente falou, para romper a inércia de um projeto, você vai precisar de 7 vezes mais energia para fazer essa roda girar. Só que depois que ela girou, você precisa aprender a delegar. Não existe empresa de uma pessoa só, ela sempre vai ter este problema de que se esse cara faltar, tiver um problema de saúde, ele vai ficar sem grana. Então assim, se você é um empreendedor de uma pessoa, se você é um empreendedor de uma empresa de um cara só, e se você não está trabalhando e, por exemplo, se tiver um problema de saúde, você para de ganhar, aí realmente eu recomendo que você procure o Ricardinho da MetLife, faça um seguro de vida, uma previdência, alguma coisa para te dar uma cobertura caso você fique lesado, porque senão você vai passar fome. Aí é burrice você não ter um plano de saúde, um plano de um seguro, né? Um seguro de vida, um seguro, uma cobertura que te cubra, uma cobertura que te cubra, que já estamos soltando coisas geniais aqui, hein? Mas é importante que você tenha alguma coisa que te cubra aí, alguma ferramenta que te cubra, né? Ricardinho provavelmente nessas horas ele já deixou o e-mail dele aqui embaixo nos comentários, se você procurar e falar com ele, falou assim, Ricardinho, o Juliano falou para me procurar você aí, porque eu sou um trabalhador de uma empresa, de um funcionário só. Aí ele faz uma ferramentinha para você, só para você ficar garantido. Né? É interessante o outro aspecto da perda de saúde, né, ou a doença, é que muitas vezes ela vem como um recado para que a gente realmente pare um pouco, porque a gente precisa desse tempo para que a gente retome as nossas energias e o nosso fluxo. Então, dosar isso também é uma questão de saúde. Dosar o seu tempo, dosa a sua percepção de tempo e dinheiro, dosa o seu tempo com a família. Todos esses medos que a gente vem elencando até agora vão também culminar na questão da saúde. Ou seja, pode ser que uma hora para outra você entre numa doença para que você realmente pare.
Porque você já não está mais dando conta e a sua energia vital está se esvaindo. É assim, a gente também expandir a percepção da doença como um caminho. Tem um livro muito interessante de uma alemã que chama Doença como Caminho, que te mostra tudo o que acontece no seu corpo e percepções além do que aquilo que está acontecendo. Uma dor no joelho pode ser tal coisa, uma dor no fígado. Então, cada órgão do corpo com uma percepção além daquilo que é. Que isso coloca a gente também, então é um sinal, né? O corpo te mostrando, olha... É o corpo falando. É o corpo falando. Preste atenção. Você está um pouco fora do seu prumo. É que eu tô lembrando que eu não comi muito mamão essa semana e tá me doendo pra dar cagada. Tá me machucando, tá me ferindo. E eu falo, tu não está sendo generoso com o meu corpo. Dizem que o corpo fala e o meu cu está gritando. Está piscando para mim. Está gritando, gritos de sangue. Por favor, olhe para mim, olhe para mim. Mas medo de ficar sem cliente, medo de ficar sem dinheiro, medo de ficar sem tempo, medo de ficar sem a família, medo de ficar sem saúde. E aí, cara, quando o empreendedor vence todos esses medos, ele tem cliente, ele tem dinheiro, ele consegue equilibrar o tempo. Tá nadando de braço. Tá de boa com a família, tá lá com saúde, já tá comprando tudo aquele suplemento que a gente vai na farmácia, gasta 500 conto de suplemento, para fazer o pinto ficar grande, para acordar, ter energia, emagrecer, vai cagar, imunidade, ele tá bem, já fez lá o seguro de vida com o Ricardinho da MetLife, tudo lindo. Aí, o cara percebe que ele chegou no cume dessa grande escalada do capitalismo, mas lá no cume bate um vento, como dizia o poeta. E aí ele pergunta, para que eu fiz tudo isso? É o último medo, ou o medo final, o medo de ficar sem um propósito. O medo que a gente se depara muitas vezes quando a gente chega numa altura da vida e fala, de que adiantou eu passar por tudo que eu passei para chegar até aqui e não ver mais sentido naquilo que eu estou fazendo. Querer alguma coisa a mais do que simplesmente ganhar dinheiro. Aí, meu amigo, a perspectiva que precisa ser expandida, ou o repertório de perspectivas que precisam crescer, é uma perspectiva de consciência mesmo. Porque você precisa começar a buscar. O sucesso, a grana, o dinheiro, eles não vêm sem grandes compromissos. Essa é a realidade. E já dizia o tio Ben, né? With great power comes great responsibility. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu acho que aí é que está a questão da busca. É buscar fazer. É perceber que a grana, o poder aquisitivo, o poder material que você tem na mão, permite que você faça pelos outros o que muitos outros não poderão fazer por si mesmos. Eu acho que nesse sentido, aquele movimento que o Bill Gates fez de fundar, né, de começar a fundação Bill e Melinda Gates, onde ele meteu toda a grana dele dentro da fundação e ele foi atrás de quais são os maiores desafios da humanidade que precisam ser resolvidos. Porque ele falou assim, não, alguém com dinheiro precisa fazer isso, sou eu que vou fazer, né? E ele doa a fortuna dele e depois de um tempo ele já está todo rico de novo, né? Porque ele continua sendo dono da Microsoft, ele só não trabalha mais lá, né? Mas o resultado da empresa continua indo, ele é o maior acionista, então ele fica pobre e rico todo ano, ele joga tudo na fundação e começa tudo de novo. Eu acho que isso é interessante, quer dizer, claro, não estou pedindo para você vender todas as suas coisas ou criar uma fundação. Obviamente, se você quiser fazer uma contribuição com o trabalho do Instituto Círculo, você é muito bem-vindo, ainda mais se essa contribuição foi em grana. Mas é mais do que isso, é você perceber o que é que só você pode fazer pelo contexto, pela comunidade, pelas pessoas que estão ao seu redor. Porque esse
esse lance, essa coisa que só você pode fazer para ajudar a despertar o potencial dessas pessoas, levar essas pessoas para um caminho de evolução, de melhoria, de qualidade de vida. Essa coisa que só você pode fazer e ninguém mais pode fazer, está esperando você. Assim como você está esperando encontrar um propósito, você pode ter certeza que o seu propósito está esperando ser encontrado por você. Ele está lá ansioso, falando, será que ele vai me descobrir aqui? Nessa linha, Ju, é bem interessante o livro que a gente está agora com base para o Filhos da Luz, o livro Mais Esperto que o Diabo, onde o capítulo inicial ele fala sobre a busca dele pelo sentido. Ele fala como ele tinha bons negócios, ele fazia grandes fortunas e de uma hora para outra ele largava aquilo e começava de novo, porque ele estava sempre em busca do sentido. E também uma outra coisa interessante é como a gente ressignifica aquilo que a gente está construindo, né? A gente falou há 1 ou 2 episódios atrás sobre a diferença dos 3 pedreiros, né? Aquele que só construía o mundo e aquele que construía lares, aquele que construía grandes coisas. Eles estavam fazendo a mesma atividade. Então, quem sabe a busca do sentido passe primeiro por uma percepção do que você faz e fala assim, pô, eu realmente já faço algo, eu só preciso mudar a minha perspectiva e o meu olhar. E também por ressignificar aquilo que você faz. Ok, eu faço desse jeito, mas é só isso que eu estou fazendo ou eu faço já algo mais? E nesse momento, a expansão da consciência te mostra N caminhos e oportunidades dentro daquilo que você já fazia. Porque muitas vezes o empreendedor pensa que precisa mudar totalmente de rota para que as coisas façam sentido. E muitas vezes não é isso. A busca do sentido está ali na nossa frente. A gente só precisa olhar, entender, compreender e colocar em prática. Não adianta nada você sair querendo fundar a próxima fundação Bill e Melinda Gates e o teu funcionário não tem um plano de desenvolvimento de carreira. Teu funcionário não tem oportunidade de continuar estudando, de aprender mais, de se desenvolver, de descobrir os talentos naturais dele, percebe? Não, porque olha, a nossa empresa contribui lá com a Casa do Consolador, nós doamos cesta básica lá para as famílias. Pô, lindo, maravilhoso, plausível. E o vale-refeição dos seus funcionários está bem abaixo do que custa um prato médio, né, no lugar onde eles almoçam. Quer dizer, pô, desculpa, né? Não tem nada a ver. Eu lembro do sujeito que tinha uma grande usina de cana-de-açúcar e chamou um pastor bem famoso e falou, olha, pastor, nós queremos montar aqui um programa de espiritualidade dentro da empresa. Ele falou, e o pastor assim, e me diz uma coisa, o que você entende como um programa de espiritualidade? Não, o cara montar uma reunião de estudo do evangelho dentro da empresa. Ele falou, então você não quer um programa de espiritualidade, você quer um programa religioso, de catequese da sua empresa. Ele falou, não, mas não era bem isso que eu tinha em mente. Como é que seria então, pastor, um programa de espiritualidade? Ele falou, um programa de espiritualidade passa a gente começar a avaliar qual é o índice de desenvolvimento humano da comunidade que cerca a sua empresa. O índice de desenvolvimento humano dos seus funcionários, o índice de oportunidade que eles têm de se desenvolver como pessoa, de se conhecer, de se relacionar, de estudar cada vez mais, passa por entender como é que é o impacto ambiental dessa empresa, e isso é espiritualidade na prática, espiritualidade que privilegia o desenvolvimento de outros seres humanos. Eu achei essa visão fantástica, porque é exatamente isso. Às vezes, nesse medo de ficar sem um propósito, a gente começa a fazer açõezinhas caritativas paliativas. Sabe assim? É a famosa anestesia de consciência. Você vai, dá uma cesta basiquinha ali, ajuda uma família a colar, reforma um negocinho ali. Malabarista no sinal, você dá um dinheiro pra ele. Cara, e não sei mais o quê. Porque teve uma lá que era toda pobre, aí ficou grávida, nós fizemos enxoval para as e sempre vem acompanhado de uma matéria de capa de revista, né? De capa de revista. Estou tomando meu vinho aqui de 1914, nossa, ontem doei uma cesta básica, a pessoa saiu contente. Vai pro Instagram, vai pra primeira página da empresa. Tudo é story, é não sei o que lá. Percebe? Aí fica esse paliativo que é muito hipócrita, na verdade. Quando no fundo, os propósitos espirituais eles estão muito ligados ao desenvolvimento dos seres humanos. E começa com os seres humanos que te cercam, que estão ao seu redor.
quanto você tem contribuído para que os seres humanos que estão ao seu redor, que conversam com você uma vez por semana pelo menos, quanto você tem contribuído para que eles sejam pessoas melhores. Aí você está vendo se você vai ser um empresário de sucesso, um empresário de propósito ou não. Não me venha falar que você doa a cesta básica para a casa do Consolador, que é desculpa. Isso não é propósito, isso é filantropia, é obrigação, é uma retribuição, mas também é um anestésico de consciência. Porque realmente, às vezes, a gente faz caridade para tapar o sol com a peneira e tapear a demanda de propósito real que a gente tem dentro da gente. Como é que você está contribuindo para o desenvolvimento dos seres humanos que se relacionam com você? Aí entra a superação do medo do propósito. Quando você encontrar essa resposta, provavelmente você encontrou um propósito. Semana que vem nós estamos aqui com ela, a imperatriz dos dashboards do Círculo, head da nossa plataforma, coordenadora da nossa equipe, mãe, amiga, conselheira fiel, Fernanda Andretta, e nós vamos falar sobre organizações e a visão sistêmica dentro das organizações. Vai ser sensacional, certo? A gente se vê então. Ele vai fazer uma dança. Faz a dancinha, porque isso aqui o pessoal vai começar a achar que você é militarista. Que é isso? Tchau!